Glória a Jesus, aleluia. Daniel, capítulo 10 e versículo 11. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, meu Deus. Glórias a Deus. Vamos ver. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Pai, eu te apresento os dizimistas, ofertantes, ofertas da Tua casa. Prospera na vida de cada um, Senhor. Oh, meu Pai, apresento, meu Pai, o ensinamento da Tua palavra. Oh, Senhor, fala de uma forma poderosa, Senhor. Nos instrui, nos alimenta, meu Pai. Nos inspira, meu Pai, através da Tua palavra nessa hora. Senhor, nos guia. Oh, Senhor, nós não sabemos o que falar. Senhor, nós não sabemos nada, oh meu Pai, mas quem nos orienta é o Senhor, oh meu Pai, quem põe as palavras na nossa boca é o Senhor, meu Pai, quem guia o teu povo é o Senhor, quem sustenta é o Senhor, quem fala é o Senhor, meu Pai, então fala conosco nessa hora, dando, meu Pai, nos inteligência e sabedoria, meu Pai, para falar o que está no teu coração, meu Pai, faz-nos compreender o que está no teu coração, para repassar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. De repente todo mundo chegou, né? Aleluia, Jesus. Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje eu estava na minha casa, aleluia, Jesus, e pedi ao Senhor para me dar um ensinamento, aleluia, Jesus, eu abria a Bíblia, fechava a Bíblia, aleluia, Jesus, e de repente, aleluia, sem que eu abrisse a Bíblia, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, aleluia, e começou a queimar lá dentro da minha alma, aleluia, Jesus, essa palavra que o Senhor falou a Daniel, aleluia, Jesus, é tão interessante, irmãos, aleluia, Jesus, que Daniel, aleluia, quando, aleluia, o anjo aparece a ele, aleluia, ele fala de uma forma muito interessante com ele. Ele fala, Daniel, homem muito desejado. Aleluia, Jesus. Homem muito desejado. Aleluia, Jesus. E é uma palavra que nos impressiona muito. Aleluia, Jesus. Por que Daniel era um homem muito desejado? Aleluia, o que fazia de Daniel um homem muito desejado? Aleluia, Jesus. O que fazia de Daniel um homem muito querido por Deus? Aleluia, o que Daniel tinha? Aleluia, que ele era reconhecido diante de Deus e dos seus anjos como um homem muito desejado. Aleluia, que coisa maravilhosa. Aleluia, que coisa inspiradora para nós. Aleluia, é saber que um homem comum, um homem de carne e osso como eu e você, aleluia, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porque parece que quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos esses homens de Deus, parece que eles não eram de carne e osso igual a gente. Aleluia, parece que eles não comiam, não bebiam, parece que eles eram meio que super-heróis, né? Aleluia, Jesus. Mas eles não eram. Aleluia, a Bíblia fala que eram homens como nós. Vamos ler em Tiago, o que a Bíblia vai dizer, até mesmo de Elias. Aleluia, Jesus. Tiago 4. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Engrandecido seja Deus. Aleluia. 5, né? Na verdade. Aqui fala... Elias era o meu... é aqui, 17. 5:17. 17 e 18.
Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tá vendo? Aleluia. Elias também, um homem, aleluia, muito abençoado, né? Com um ministério grandiosíssimo, que parece até que era um super-herói. Aleluia, Jesus, a Bíblia fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Agora vamos pensar, que mesmas paixões são essas? Aleluia, as mesmas fragilidades do ser humano. Aleluia, às vezes, muitas das vezes a gente pensa que a gente enfrenta certo tipo de sentimento, às vezes a gente fica triste, aleluia, a gente tem alguma dificuldade aqui ou ali, e a gente pensa que esses homens não tinham nada, aleluia, Jesus, que eles não sentiam nada, aleluia, parece até que eles nem pecavam de nenhum jeito, parece que eles eram sobre-humanos, mas a Bíblia mostra, você vê que a Bíblia fala tudo, né? A Bíblia fala que era um homem sujeito às mesmas paixões. Então, ele não era diferente para a gente falar assim, não, mas é Elias. Não é verdade? Que a gente pensa assim, mas é Elias, mas é Daniel, né, gente? Aleluia, mas quem que é? É João Batista. Aleluia. E a gente pensa assim, parece que, não, mas são eles. Não, a Bíblia está mostrando para nós que eram como nós. Homens de carne e osso como nós. Não tinha nada diferente. O ossinho dele era igual ao nosso. A carne era igual a nossa. Aleluia, tudo era igual a nós. Aleluia, Jesus, sentimentos, pensamentos, aleluia, sujeito às mesmas coisas. Aleluia, Jesus, eram como nós. Aleluia, mas o que eles fizeram? Que eles se destacaram, não é verdade? Aleluia, Jesus. Por que a Bíblia deixou registrada a história desses homens? Aleluia, Jesus. Além de glorificar o nome do Senhor, era para mostrar para nós, aleluia, Jesus, que se o homem quiser, aleluia, no meio de uma geração corrupta, aleluia, no meio de uma geração toda deturpada, aleluia, ele pode santificar a sua vida. Aleluia, ele pode ser especial no meio de pessoas comuns. Aleluia, ele pode ser diferente no meio de todo mundo igual. Aleluia, ele pode ser santo no meio de tanta infidelidade. O Pedro. Não, você falou isso, eu lembrei de duas coisas. Você falou isso agora, eu lembrei, foi de Noé, né? Que todo mundo tinha se corrompido, mas fala que Noé era um varão justo e reto em suas gerações, né? É até bom ser coisa que eu lembrei aqui, que lá em Ezequiel 14, o Senhor cita esses homens. Aleluia, Jesus. Ezequiel 14, né? Só outra coisa também, que é tão incrível, né? Que nem registra Daniel sendo chamado homem muito desejado. Fala, né? Abraão, meu amigo. Sim. Davi, homem segundo, meu coração. Né? Sempre os adjetivos, né? Adjetivos que Deus dá para esses homens. Muito lindo, muito interessante. Deixa eu ver aqui. Até o 20. É 14 até o 20. Ainda que estivesse no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E se eu fizer passar pela terra nociva animalhas e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxesse a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha
eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Irmãos, que coisa tremenda, né? Aleluia, Jesus é Deus reconhecer um homem. Aqui Deus cita 3 homens, né? Pela justiça deles, né? Ele já tinha falecido há muito tempo, já tinha morrido há quantos anos, na verdade? Anos, muitos e muitos e muitos anos. Aleluia, Jesus. E aqui, Deus falando com Ezequiel, aleluia, falando com o povo de Israel, Deus cita esses 3 homens. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, aleluia, Jesus, ele só livraria eles. Nem os filhos deles ele ia livrar. Só livrariam eles pela justiça deles. Mano, que coisa maravilhosa é ser reconhecido por Deus como justo. Aleluia, Jesus. Embora todos tivessem pecado, é verdade, aleluia, mas eles alcançaram algo diante de Deus que foram considerados excelentes em justiça. Pedro? Não, falando assim, eu até lembrei, né, que eu estava lendo Romanos, e cita Abraão, né, que ele creu tanto que foi imputado como justiça, né? Exatamente, né? A Bíblia fala, creu Abraão no Senhor e isso foi imputado como justiça, né? E a Bíblia cita Abraão, meu amigo. Deus falando, acha esse versículo. Aleluia, Jesus, Abraão, meu amigo. Gente, né? Você vê muita gente falando, né? Outro dia eu estava vendo, eu vi um trecho de um vídeo, uma menina falando alguma coisa. Ah, porque eu sou uma juíza. Uma juíza. Que acho que é cristã e tal. E assim, porque Deus é meu amigo, né? Jesus é meu amigo. E aí, até, né, eles falam o tempo todo, os hinos, não sei o quê, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Eles falam que Deus é amigo deles. Mas eu quero ver Deus falar que eles são amigos dele. Não é verdade? É fácil falar, não é verdade? Eu sou amigo de Deus, não sei o quê. Eu falo, eu converso, eu falo aquela coisa, né? Porque eu estou conversando com Deus, que eu sou amigo de Deus, mas Deus é meu amigo? Deus me considera amigo dele? Aleluia, porque a Bíblia fala, vós sereis meus amigos se fizeres o que vos mando. Aleluia, não foi isso que Jesus falou? Vós sereis meus amigos se fizeres o que vos mando. Então é fácil falar, eu sou amigo de Deus. Aleluia, o difícil é Deus reconhecer a gente como amigo dele, igual ele reconheceu Abraão. Aleluia, Jesus. Alguém achou? Aleluia, Jesus. Mas os irmãos estão vendo? Aleluia, que coisa maravilhosa. Aleluia, que nos inspira. Né? E quando você olha e vai observar a conduta desses homens, né? Você vê Noé, por exemplo. Aleluia, Noé, a geração toda corrompida. O mundo, irmãos, o mundo. Aleluia, corrompeu-se todos. Saíram, afastaram-se de Deus. Totalmente. Aleluia. E aí, Deus olha para a terra assim... Aleluia, Jesus, muito aborrecido. Aleluia, Jesus, mas ele vê Noé. Aleluia, ele enxerga Noé e a Bíblia fala que Noé era justo nas suas gerações. Aleluia, Jesus. Pode ler. Aleluia. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Isso aí, Tiago... é esse mesmo. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Isso é o próprio Deus falando. Aleluia. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Gente, isso é impressionante. O meu amigo. Aleluia, Jesus. É Deus falando, não é Abraão falando. Deus é meu amigo. Não é Abraão falando, é Deus falando dele. Toda a eternidade, falando que ele tem um amigo humano. Né? Então exatamente. É interessante demais, né? Tipo muito assim. interessante. Aí, muito ou seja, chique. que eu não falo isso para nenhum anjo, só para Abraão. Meu Entendeu? amigo. Olha pra você ver, que coisa mais extraordinária. Né? Você vê, assim, Deus chamando ele de meu amigo. Deus é Deus. Mas se a gente pensasse assim,
quando a pessoa ela acha que ela é amiga, por exemplo, é reconhecida como amigo, por exemplo, de alguém muito rico, muito famoso. Ai, eu sou amigo do fulano, não é isso? As pessoas ficam sentindo até tal. Se a pessoa for lá e reconhecer ele, chamar ele de meu amigo, a pessoa fica em tempo de explodir, porque é amigo de um famoso, de alguém muito rico. E Deus, o rei do universo, que falou isso. Ricardo. De Abraão, o Pedro, que era Simão, Jesus chamou ele de Pedro, né? Jacó chamou ele de Israel. Abraão mudou para Abraão. Teve outros que... Sara para Sarai. Sarai para Sara. Agora, teve outros que mudou o nome, e não foi Deus que mudou, não. Foi eles mesmos. Moisés mudou o nome de Josué. Pedro, sim, né? Ele era Simão, falou assim, vai chamar, tu és Pedro, né? Que é pedra. É interessante, né? E então é tão interessante falar meu amigo, né? E a gente fica admirado, impressionado, né? Mas aí quando você volta lá, igual nós falamos de Noé, você vê Noé mantendo justo. E não é fácil, irmão. Você está no meio de um tanto de gente diferente e você manter uma mesma conduta. Não é fácil. Hoje em dia, até a moda, é até difícil para a pessoa andar fora da moda para não ficar muito diferentona, enquanto está todo mundo vestindo verde e você está de azul, por exemplo, fica parecendo uma aberração, né? Nossa, olha como é que ele anda, está fora da moda, né? Imagina outras coisas, né? Imagina você se posicionar no meio. Irmãos, não é fácil, sabia? Não é fácil você se posicionar quando todas as pessoas ao seu redor falam outra língua. Está falando outra coisa, tem outro conceito, outra mentalidade, porque acaba intimidando uma pessoa única ali, no meio, todo mundo falando a mesma coisa. Intimida aquela uma pessoa que está ali, porque parece que ele é o louco, né? Parece que aí normalmente as pessoas não querem sentir assim. As pessoas querem ser aceitas em sociedade. Eles não querem sentir isolado do mundo, né? Sentir assim que eu sou isolado, né? Ele quer ser aceito em sociedade, né? Por isso que eles fazem mais ou menos de acordo com o que a sociedade fala, né? O grupo que a pessoa está inserido, se todo mundo anda com o bonézinho virado para trás, eu coloco meu bonézinho virado para trás, porque senão eu vou ficar muito esquisito se eu andar sem boné, ou se eu andar com o boné para frente, vou ficar meio que perdida ali, não, para eu ser aceito, não é? Dos adolescentes não é assim na escola. Aleluia. Para ser aceito pela turma, você tem que andar mais ou menos de igual ele. Todo mundo muito descolado, muito moderno. Eu vou parecer aquele que é, sei lá, da roça? Eu vou parecer que eu sou da roça, né? Até o meu jeitinho de vestir, vou lá com um sapatinho e chega lá o outro com uma calça bem cheia de bolsão para cá, desenho para cá, o bonézinho virado, né? Uma camisa bem moderninha mesmo. Eu não, eu estou todo lá assim, parecendo, né? Não é verdade? Aleluia, Jesus. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, não, eu não vou ser aceita nesse grupo, esse grupo aqui é descolado, então eu também tenho que ser descolado. Porque senão fica assim, no pintinho, como é que eles falam? Pintinho no lixo, né? Assim, deslocado ali, parece assim, nossa, pai, eu sou rejeitado aqui, porque todo mundo é assim, eu não sou. Então não é tão simples, né? Quando a gente fala de Noé, parece que assim, é normal, se eu estivesse lá também ia ser assim. Não é assim, não é tão simples, né? Todo mundo ao seu redor fazendo de um jeito e você fazendo diferente, e para as pessoas olhar para você e ver como uma aberração, que isso? Nossa, ninguém pensa mais assim, ninguém tem mais esse conceito. Nossa, isso aí é ultrapassado. Não é assim que as pessoas falam? Você está louco, isso é ultrapassado, né? Imagina Noé no meio de todo mundo corrompido, só ele mantendo ele e a sua casa. Sim. Sim. É diferente. É verdade. É interessante. E nós temos que ser assim. Noé era assim, né? Você vê que ele fez a diferença. Mas como eu estou dizendo,
assim, no meio da nossa sociedade, quando você tenta pensar, né? Vamos supor, se Noé estivesse nessa época, imagina, todo mundo. É igual quando nós somos crentes, né? Nós ouvimos a doutrina. Você já viu quando você está no meio de um monte de crente que tem outra vertente? Como você fica deslocado no meio daquele, todo mundo falando a mesma coisa, apoiando a mesma coisa? Exato, é tomar uma posição com Deus ali. É uma renúncia, né? Uma renúncia. Você vai renunciando, a ponto de Noé nem preocupar mais. Está todo mundo fazendo diferente? O problema é deles. Eu sigo a Deus e era ele e a família dele, irmãos. Imagina eles fazendo sacrifício para Deus, adorando a Deus, porque ele já fazia isso, já fazia sacrifício, já adorava a Deus. Só ele e a familhinha dele. Imagina um culto, vamos dizer assim, uma adoração ali que eles, né, ofertavam assim, só Noé, aleluia, a sua esposa, aleluia, o seu pai faleceu, acho que 5 anos antes, né? O seu avô faleceu no ano que teve o dilúvio, provavelmente deve ser que eles eram fiéis, mas morreram antes, né? Mas imagina, só aqueles componentes da família que eram fiéis, o resto do mundo estava fora, né? Imagina você no mundo sozinho, só você e sua família adorando o nome do Senhor, seguindo a Deus em verdade. Não é estranho pensar dessa forma? Mas ele manteve o justo. A Valéria? Enoque, né? Aleluia, Jesus que veio antes, o 7º depois de Adão, a Bíblia fala. Aleluia, ele andou com Deus, né? Aleluia, Jesus. Andou com Deus. Aleluia, Jesus. Então, os irmãos estão percebendo? Aí você vê, Noé, né, foi aqui citado, nomeado, foi nomeado por Deus, citou nominalmente Noé. Aleluia, Jó e Daniel. Citou esses 3 homens, a Karina. O que eu lembrei aqui, quando você falou no início, sobre sujeitar as mesmas paixões, e a gente não vê só os homens da Bíblia assim, até atualmente a gente vê, que eu lembro, às vezes eu conversava mais com o Pedro, e ele falava assim, mãe, mas é o pastor, né? Mãe, mas é a Juliana. Tipo assim. Mas é o missionário Davi Miranda. Sim. Não é que a gente fala, Aí, missionário, tipo, gente, assim, né? a gente olhava assim pro pastor, a gente imaginava que ele, tipo assim, ele não tinha problema nenhum, que ele não passava, não tinha tentação nenhuma. Entendeu? Porque, tipo assim, não, mas é o pastor, não é? Mas assim que a pessoa é sobre-humana, que ela não passa. Não tem Sim. dificuldade financeira, não tem tentação, não tem sentimento, nem sentimento tem, não fica triste, né? Não tem dificuldade, às vezes espirituais, às vezes o inimigo acha lutando. que eles não têm luta nenhuma com a carne. Não. Tipo assim, que o espiritual deles a gente vê assim intacto, então, tipo assim, com a carne eles não têm problema. Não, sereno, tranquilo, né? Isso. E não é. A Bíblia tá, né? Elias, gente. Elias, um homem terrível, vamos dizer assim, muito usado por Deus. E a Bíblia faz questão. Deus sempre faz questão de falar, né? Tintim por tintim. Era um homem sujeito às mesmas paixões. Ô, Ju, e o interessante disso tudo, dessa palavra, eu estava até pensando aqui, quando Deus ele falou até a respeito de algumas bênçãos, até Deus tem a pessoa preparada, que ele falou assim, olha, na época de Elias, tinha várias viúvas, mas tinha uma viúva que escutava a voz do Senhor Jesus, porque ela tinha que ter fé. Na época de Naamã, tinha vários leprosos, mas Naamã, ele foi curado e através daquela cura, Deus fez uma obra, até mesmo para você ser um canal de bênção na vida de uma pessoa, você tem que estar... Assim, eu creio que até o Senhor te separa para uma determinada obra. Exatamente. O Pedro? Não, falar 2 coisas, né? Comentar sobre o que a minha mãe falou, mas é porque antes eu tinha dificuldade, por exemplo, antes eu lia a Bíblia, né? Aí você chegava na parte de Jesus e falava, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu falava, mas era Jesus, Jesus venceu o mundo, é Jesus. Eu não conseguia ler a Bíblia e pensar, não, Jesus passou isso como homem, né? Então ele era carne e osso, que nem eu. Ele enfrentou a cruz, mas ele era Deus, ele era né? Deus, ele conseguia. Só que a Bíblia mostra claramente que ele veio em carne. E depois... Qual o sentido ele vir como Deus? Fácil demais, morrer na cruz. Deus, né? Nem sentir dor, nem nada.
Mas a Bíblia mostra que não era assim. Você vê tanta humanidade dele, que ele era carne mesmo, que o suor dele transformou em sangue, da apreensão que ele ficou, da aflição que ele passou, né? E foi lá 3 vezes. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Igual a gente, quando a gente não quer passar por uma situação que a gente tem que passar, você não fica com o coração com medo. Jesus sentiu isso, né? Só que ele foi, mas seja feita a tua vontade, né? E, né, depois Deus foi abrir o entendimento, eu comecei a entender que eles eram homens, que não a gente, mas a fé dele, o que eles acreditavam que era Deus, fez eles, claro, Jesus teve um momento, mas não fizeram eles deixar de cumprir o que Deus queria que eles fizessem, né? E isso é muito incrível, isso depois abriu minha mente e eu comecei a ver de uma outra forma. Tanto que a Bíblia deixa tão claro que Jesus veio como homem, que fala que ele não teve usurpura ser que nem a Deus, que ele humilhou antes a si mesmo, para quebrar tudo que fala que ele veio como Deus, mas ele não veio. Só outra coisa que eu queria falar é sobre Timóteo, que eu acho incrível quando Paulo escreve a carta para Timóteo, ele vai alertando Timóteo sobre várias coisas, né? Porque Paulo, acredito que você falou que ele estava preso, ele estava morrendo, né? Que é lá que ele fala que o sacrifício, ele já estava sendo oferecido em sacrifício, e ele fala para Timóteo para ele tomar cuidado, dando toda uma direção para Timóteo para ele conseguir vencer. Então, para a gente ir, Timóteo, né, Paulo, assim, a gente vê que ele foi um grande apóstolo, fez coisas tremendas, mas ele também era sujeito às mesmas paixões que nós, que eu estava lendo Romanos, e ele falou que o mal que eu não quero, esse faço, e o bem que quero, esse não faço. Então, ele era... Por que Paulo deixou isso escrito, né, gente? Para que Exatamente. ele contou isso? Para que ele expôs isso? Para Pra mostrar que ele para nós que ele não era um super-herói. E aí, Que ele não era um semideus, ele era um homem homem. sujeito às mesmas paixões que nós. Ele só fez uma escolha, ele renunciou. E ele, né, ele fala para Timóteo tudo que ele passou, gente, porque Paulo não passou pouca coisa, ele sofreu mesmo por amor de Cristo, e ele passa para Timóteo porque ele ia morrer e a igreja ia continuar, e Timóteo era, né, muito próximo a Paulo, e ia continuar, e ele fala que estava vendo Timóteo passar pelas mesmas aflições. A gente vê Paulo, um exemplo tão incrível, da gente não meio colocar a Paulo, mas era Paulo, porque a gente fala, não, porque quando ele conta tudo que ele passou, porque eu fui arrastado por uma corda, desci, fugi, e fui para lá, fui para cá, e ele passou tudo como homem. Todos os homens da Bíblia passaram o que eles tiveram que passar como homem, mas qual que é o segredo que a gente tem que olhar para até a gente vencer? Porque eles olharam para Deus. Quando a gente olha para Deus, por mais que é difícil um momento, que a gente não vai falar, olhar para Deus e eu vou conseguir. Tem hora, Jesus chorou, ele ficou triste, ele ficou apreensivo. Mas quando a gente tem Deus, a apreensão vai embora, o anjo vem, consola e a gente consegue. E esse é um mistério, né? O Ricardo ia completar alguma coisa? Depois o Paulo? Exato. Você é da vontade dele. Não. Sim, constante. Sim. Aham. Uhum. Você tem que ser. Foi. Só que não era vontade de Deus. Ele. Que é naquele momento. Exato. Exatamente. E ele foi, mas você viu que ele falou 3 vezes. Ele falou, mas assim, você viu como que ele tinha um equilíbrio tão forte, né? E a comunhão tão grande que ele falou, mas contudo seja feita a sua vontade.
Quantas vezes a gente fala com Deus, mas a gente não fala isso, né? For da tua vontade. A gente quer e quer do jeito da gente, na hora da gente, do jeito que a gente quer, né? Não é assim, não adianta. Com Deus não funciona, gente. Pode funcionar com outro ser humano, mas com Deus não funciona, né? Paulo? Então, né, é igual o Pedro citou sobre Jesus, eu até ia falar sobre ele, né? Igual os outros homens, né, que viviam um ambiente todo errado, mas eles foram infiéis. A mesma coisa foi com Jesus, só que muitas pessoas, elas desconsideram a questão de Jesus, sacrifício de Jesus, ele é Deus e tal, etc, né? Então, ainda tinha um corpo sem nenhum pecado, né? Mas até uma vez teve até uma discussão sobre isso, que a Bíblia deixa registrado 2 exemplos de pessoas, 6, né, podemos dizer, que viviam em um ambiente perfeito, tinham um corpo perfeito, mas mesmo assim eles vacilaram, deixaram-se vacilar. O exemplo disso foi o próprio Adão e Eva, que eles tendo um corpo perfeito lá, vivendo num ambiente perfeito, deixaram-se influenciados por Satanás. E o exemplo maior disso foi o próprio Satanás, que estando no céu, um ambiente ainda, né, mais perfeito ainda, criou o pecado, né? E nós vemos Jesus que mesmo, né, não tendo um corpo, mesmo tendo um corpo que não pecou, mas ele vivia um ambiente cheíssimo de pecado, e pior ainda, vindo o próprio Satanás de frente com ele para quem induzir ele a errar. E fora que muitas vezes a pessoa não observa uma coisa, gente, que Jesus, né, antes de virar homem, ele é Deus. Se um rei aqui na terra, que é nada comparado a Deus, se um homem, né, que tem um alto patamar aqui na terra, para ele ser um peão, sair de lá, ser um peão, é difícil, a pessoa nem quer. Agora imagina Deus que saiu de um patamar de Deus, o universo na mão dele, para ser um homem e ainda aguentar um sujeitinho. Todo complicado, né? E ainda aguentar um sujeitinho e falar, se você é Deus, então sai daí, né, livra e tudo, sendo que Deus por aí, então vou dizimar todo mundo mesmo, ninguém vai saber mesmo, né? Pronto, mas não, ele sujeitou tudo isso, sofreu todas essas coisas. É interessante, né, irmãos? Porque a gente pensa assim, eles eram justos no meio de uma geração corrompida. E outros corromperam no meio da justiça. Tá vendo? Que é da gente, é da natureza da pessoa, é a escolha da pessoa, né? Se a gente fizer a escolha certa, você vai ser justo no ambiente correto, vai ser justo no ambiente corrompido. Né? Agora, se você fizer a escolha errada, você vai se corromper no meio da corrupção ou vai se corromper no meio da justiça. Ô, Ju, interessante que o Paulo falou, muito grandioso, porque eles se corromperam no paraíso, onde não tinha pecado. Não tinha pecado. Você entendeu? Igual o Satanás corrompeu no céu, onde também não tinha pecado. Ou seja, eles estavam num lugar pleno, maravilhoso, mas eu quero comentar. Igual, por exemplo, a gente vê alguns pastores pregarem, ou irmãos, como se Jesus tivesse privilégio por ser filho de Deus. Mas naquele dia Jesus não teve privilégio, gente. Os 40 Tem dias... um versículo que fala, qualquer que não confessa que Jesus veio em carne, né? Eu acho que é João que fala, por causa disso. Exatamente. Porque senão, se essa pessoa acreditar que Jesus, né, veio como Deus, anula todo o sacrifício que ele fez. Exatamente. Que sacrifício que ele fez? Nenhum. Ele era Deus. Aí fica como se Jesus estivesse fazendo um teatro. Um teatrinho aqui para nós, mas no fundo não doeu nada, não fez nada. Que nos 40 dias lá que ele esteve no deserto, ele não teve fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Exato. Então, fala assim, não, ele era Deus, gente. Então, ele podia ficar até um ano sem comer, então. Exatamente. Né? Mas ali estava sendo massacrado, no caso, a Bíblia diz que agradou o pai moê-lo. Exatamente. Agradou o pai moê-lo. Então, assim, isso é muito grande. Ou seja, é o próprio pai testando o filho na condição menor, igual o Paulo falou, na condição humana. Então, ou seja, não foi na condição de Deus, não. Deus, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele subiu aos céus, ele fala assim, agora Jesus, ele pega e fala para todo mundo, é-me dado todo o poder, ele cumpriu toda a lei, assim, agora é-me dado, agora toda a autoridade no céu e na terra. Então, assim, isso é muito grande. Muitas vezes você vê as pessoas pregar sem o Espírito Santo,
passa-se que Jesus tinha um privilégio por ser filho. Exato. Mas na cruz do madeira, Jesus não teve privilégio. Não, ele veio Né? como homem mesmo. Veio Tanto é como que ele não homem. apareceu, desceu assim, É. do nada apareceu. Foi até gerado dentro do ventre de Maria, Exatamente. né? Foi alimentado, foi cuidado como bebê, cresceu como criança, viu? A gente viu Teve ele lá. ensinamentos, Você viu ele lá como criança, a mãe preocupada com ele, o pai preocupado porque ele ficou para trás. Foi Você viu que é instruído, tudo tipo humano assim, mesmo. Se a gente for acompanhar, o Senhor Jesus foi instruído como criança. Ele foi instruído numa profissão. Ele Sim. não nasceu sendo carpinteiro, não. Ele foi instruído a ser um Tudo, carpinteiro. né? É muito. Entendeu? Assim, então foi bem maravilhoso. E quem estava na condição disso, de fazer essa maravilha, era Maria e José. Exato. Eles estavam na condição de instruir o Filho de Deus. Né? Deixa o bebê aí, que Não, ele se cuida, ele ele é Deus. Ele O bebê filho é de Deus Deus. mesmo, né? Né? Tanto que você vê que quando Jesus ele some, Maria fica com medo, procurando Jesus, por causa de quê? Ela é uma criança. Exatamente. Né? Necessitava de estar à mercê do Pai. Por mais que eu creio que tinha um anjo ali sempre ali guardando o seu Jesus, mas a parte do homem tinha que ser realizada, né? A parte do homem. Exato. Né? Vamos só ler o versículo aqui, ó. 1 João 4:3. É a primeira carta de João 4:3, só para os irmãos verem. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Não é. Não confessa que Jesus veio em carne. Tá falando? É o espírito de quem? Do anticristo. Porque anula tudo que Jesus falou. Deixa só o Ricardo. E foi crucificado no madeiro, né? Olha, você vê que tremendo. É verdade. Mas falando outra coisa, eu tava lembrando que a gente comentou, né, falando sobre Daniel, Abraão, Noé, né, levou Adão e Eva, né, outros exemplos. E só que eu achei muito interessante que nem você falou, quando, né, o anjo, né, chega em Daniel e fala, varão muito desejado, chega em Gideão, varão valoroso, e vários outros exemplos, né, e eu lembro de um ensinamento que o pastor deu, que acho que a gente está falando sobre Abraão, não sei se foi Abraão ou Moisés, que ele falou qual que era a chave, qual que era o segredo que eles tinham. E o negócio é que eles ouviam a voz de Deus. E isso é incrível porque você pode reparar que todos os homens, Noé, Jó, todos os homens que foram citados receberam elogio, mas porque ouviram a voz de Deus. Não foi à toa, né, Não gente? foi à toa. Não foi assim que Deus disse assim, olha que carinha bonitinha deles, né? Fez- Eu vou dar um elogio aqui para ele ficar motivado. Não, não foi por isso. Fez tudo quanto Deus ordenou, assim, certo mesmo, né? Até acho que Hebreus fala que quando Deus deu a Moisés a visão do tabernáculo, Moisés fez tudo conforme Deus falou, tudo certinho, ponta a ponta. Então, os homens que Deus deu um elogio, um adjetivo, não foi à toa, porque eles realmente fizeram por onde Abraão renunciou à parentela. Abraão estava disposto a renunciar a um filho que demorou não sei quantos anos para ter, mas demorou demais. Demorou para ter e Deus lá pede ele para sacrificar. E ele E ele foi sacrificar. Quantos não fariam, por exemplo, eu tô aqui, vamos chutar, né? Eu esperei 60 anos para ter o filho e agora eu vou ter que sacrificar o filho que eu esperei esse tempo todo. Mas ele foi. E o mais incrível que a gente vê, né, que nem eu tô lendo Romanos, eu achei incrível, que a fé de Abraão foi imputada como justiça, que lá em Hebreus a gente vê que Abraão foi na convicção que Deus podia ressuscitar e nunca teve ressurreição. Exatamente. Então você vê, é tremendo. Você não vê que não foi à toa que Deus falou isso. Você vê as atitudes, escolhas, são escolhas, irmãos. A gente pensa assim, mas é muito difícil, mas eles parece que eles eram mais fortes, igual nós falamos, parece que eles eram mais fortes, parece que eles eram mais isso. Gente, é escolha, né? Todo dia quando você acorda, você tem uma escolha, não é verdade? Você acorda, você já começa o seu dia com escolhas que você faz no dia a dia e no seu espiritual, né? De repente, você acorda, vem um desejo de orar e o celular está tocando. É uma escolha. Eu vou seguir aqui que Deus está colocando no meu coração, por exemplo, para orar, ou eu vou lá para o meu celular, não é verdade? Eu vou escolher jejuar ou eu vou comer o meu pão com salsicha, que é tão uma delícia ali. É escolha,
Não é verdade? É escolha. A Luiz Jesus, isso eu estou dando um simplesinho, né? De repente, no meio do dia tem uma proposta, ou às vezes eu estou desempregado, surge uma proposta de emprego. Qual a escolha que eu vou fazer? Aquele emprego agrada ao Senhor? Vai me prejudicar minha vida cristã? O que eu faço? Eu falo não para a mulher que mandou a mensagem, que vai marcar a entrevista se eu estou desempregado? E vou confiar em Deus, que Deus vai abrir uma porta certa para mim, que não vai me tirar, né, das coisas de Deus? Ou eu respondo para ela que eu vou, porque afinal de contas eu estou desempregado? São escolhas. São escolhas. Então a gente faz escolhas o tempo todo. E eles fizeram as escolhas certas. Ju, é tão interessante, porque a Bíblia fala que a gente tem que calçar e preparar o Evangelho da Salvação. E não sei se está escrito nessas palavras. A gente vê que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele não fez a obra de qualquer maneira, ele foi preparado a fazer a obra. A gente entende que o Senhor Jesus ele foi batizado por João, veio o Espírito Santo, desceu sobre o Senhor Jesus estava sendo preparado. E o Espírito Santo que fazia tudo, né? Que as pessoas pensam que o poder, como ele era Deus, isso, aí eles não reconhecem que ele estava em carne, então eles pensam assim, não, ele era Deus, então ele tinha poder. Ele era dependente do Espírito Santo, porque como ele estava em carne, ele não estava como Deus. Você vai assim, então veio o Espírito e transportou ele para o deserto. Você vê quando ele entra na sinagoga, ele abre, né, a palavra, é dada a palavra, ele lê aquele versículo, o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para curar, para evangelizar. Aí ele fecha o negócio e fala assim, hoje se cumpriu essa palavra. Aleluia. E você vai ver, se você procurar, você vai ver várias coisas que falam assim, então o Espírito fez isso. Então você vê que quem faz, é igual nós não somos humanos. Né? A gente não ora, vamos supor, se a gente ora e uma pessoa é liberta, uma pessoa é curada, alguma coisa que Deus revela, não é o Espírito Santo que faz isso para nós? E com Jesus era a mesma coisa. Quem revelava ele as coisas era o Espírito Santo. Exatamente. Né? Quem usava ele para curar, o poder que vinha para curar, era do Espírito Santo. Ele era dependente. E o interessante, Ju, continuando, que muitas vezes assim, o Senhor Jesus ele não foi levado de qualquer maneira para o deserto. A Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo, foi levado ao deserto, ali ele foi tentado, ali foi a beleza. Mas aí você vai seguindo, aí eu vou adiantar um pouquinho, quando Jesus chega até o túmulo de Lázaro, ele fala, pai, eu estou orando aqui, Jesus já estava preparado, ele já sabia, não estou orando, eu sei o que o Senhor vai fazer, se eu falar aqui sem orar, o Senhor vai, eles têm que entender que eles precisam de orar ao Senhor, para o milagre acontecer. Você vê o tanto que é a preparação, o tanto que é essa condução do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, que é tremendo. Tudo que Jesus faz e fala é apontando para o Pai, nem para Ele mesmo, porque a gente vê o Evangelho se cumprindo e a gente fica maravilhado, porque Ele era Deus. Exato. Sabe? E o interessante... Vamos até ler Hebreus, capítulo, que nós estávamos até falando aqui, né? Hebreus 4... versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Como nós. Aleluia. Que em tudo foi tentado. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, porque foi escolha. E aí a gente fala desses homens, Daniel, homem muito desejado, né? Abraão, meu amigo, né? Você vê Noé, justo, Jó, né? Que Deus falou com ele? Deus falou com Satanás, né? Um homem justo, um homem íntegro, um homem que desvia-se do mal. Deus dando testemunho dele, depois ele é provado e Deus continua falando a mesma coisa, porque ele não mudou. Né? E Jesus, principalmente porque ele alcançou um nome sobre todos os nomes, mais do que eles. Se Daniel foi chamado de homem muito desejado, porque ele alcançou uma graça, uma renúncia, né? Uma obediência tão grande, né? Abraão também, como meu amigo, Davi, homem segundo o meu coração. Agora imagina Jesus, né?
que veio como homem e venceu sem pecar. Por isso que ele falou, né, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ah, mas o Senhor é Jesus. Eu venci o mundo, eu estava como ser humano, igual você, né? E eu venci, né? Olha que interessante, Paulo. Você falou da questão das escolhas do dia a dia, né? Exemplo, se a pessoa vai comer cachorro-quente, vai jejum, né? Exemplo, né? Eu lembrei, não sei se está certo, foi o caso de Marta. Lucas 10:40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você parece uma coisa tão simples. Não parece uma coisa simples? Jesus chegou em Betânia para visitar o Lázaro, aquele que morreu, né? Alô, Jesus. O Lázaro e as duas irmãs dele, que era a Maria e a Marta. E ele chegou lá e elas receberam Jesus. Só que a Marta, ela ficou lá fazendo uma coisa, arrumando aqui, arrumando ali. Eu acredito que ela queria agradar Jesus, né? Mas da forma material, né? Então tá lá fazendo uma coisa, fazendo outra. E a Maria não, a Maria foi lá, sentou nos pezinhos de Jesus assim e ficou ouvindo Jesus falando, ouvindo, né? Que Deus, né? Aí o irmão vai falar assim: nossa, não faz mais nada dentro de casa, né? Só ouvindo a palavra do Senhor. Não é isso que a Bíblia está falando, não, viu, irmãos? Alô, Jesus. E aí a Maria sentou lá e ficou ouvindo. E a Marta, tarefada para lá, fazendo serviço para cá, correndo para cá, corre para lá, né? Aleluia, cheio de tarefa, cheio de muita coisa, cheio de ansiedade. E a Maria sentadinha. Ela virou para Jesus e falou assim: Jesus, o senhor não se incomoda que ela deixa eu fazer as coisas sozinha? Manda ela me ajudar. Aí Jesus falou assim: oh, Marta, Marta, você anda tarefada com muitas coisas. Aleluia, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Olha que interessante. A escolha. Não parecia uma coisa simples? Né? Parecia uma coisa simples. Chegou na casa dela, aleluia, entre ela ficar atazanada, ali com um monte de coisa ansiosa, ali, em vez de sentar aos pés de Jesus e conversar e ver o que Jesus tinha para falar, ela escolheu ficar nas tarefas dela lá. A Maria já escolheu ouvir Jesus. Escolha simples. Aleluia, Jesus. Mas foi o que ela escolheu. Muito interessante. Aleluia. Então, você vê esses homens, eles tiveram escolhas, né? Você vê Daniel, ele é chamado de homem muito desejado por acaso? Não. Irmãos, ele foi levado cativo, né? Ele foi levado prisioneiro. Era um jovenzinho ainda. Aleluia, um jovenzinho. Ele e os seus amigos, e ele era da linhagem real, porque Nabucodonosor mandou levar jovens da linhagem real. Então, ele era da linhagem de Davi, né? Eu não sei com a ramificação ali, mas ele era da linhagem real. Aleluia, Jesus. E foi levado cativo, né? Prisioneiro. Não foi assim, vamos ali, vamos passear. Não, foi prisioneiro. Prisioneiro. Né? Ele podia até ficar revoltado, né? Nossa, que isso? Eu sou um jovem temente a Deus, estou sendo levado prisioneiro, né? Deus nem me livrou, né? Não, ele foi, ainda chegou lá, tinha os alimentos, aquelas coisas que ele tinha que alimentar, e mesmo ele prisioneiro, mesmo ele ali sem a liberdade e tudo, ele fez uma escolha, né? Ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei. Né? E ele falou, e escolheu e convenceu o homem, claro, Deus deu graça ali, e fizeram um teste 10 dias e deu tudo certo. Foi a escolha que ele fez, né? De servir a Deus. Você vê que quando eles, aí já estava mais velho, né? Já tinha se passado 70 anos, então Daniel dava mais com talvez uns 80 e poucos anos, né? Quando ele estava fazendo aquela oração 3 vezes ao dia, já era um senhor já. E aí, né, eles por inveja fizeram aquele decreto, porque ninguém fizesse nada, nenhuma oração, nem nada, nenhuma petição a ninguém que não fosse o rei Dário, né? E ele fez uma escolha. Ele não retrocedeu. Ele corria risco de morrer. Inclusive, ele foi lançado na cova dos leões. É uma coisa pouca, né, para a gente fazer assim, tá tudo certo. Não, era um risco muito, era um perigo que você estava enfrentando. E ele escolheu obedecer.
a Deus e continuar orando do jeito que ele orava. Então você vê, aí quando, por exemplo, o anjo chega e fala assim, Daniel, homem muito desejado, não era à toa. Aleluia, não era à toa. A vida de escolhas que Daniel fez, desde que chegou naquele lugar, refletia, aleluia, e cheirava, aleluia, bem diante do Senhor, uma vida consagrada, uma vida santificada, uma vida de renúncias. Denilson. Ô, Ju, você falou esse negócio de escolha. Eu estava aqui pensando e Deus me lembrou novamente da viúva de Seepta lá. Por causa de quê? Aquela mulher teve que fazer uma escolha. Ela sabia que Elias era um profeta, mas era um profeta que estava passando fome. Entendeu? Aí que está você tomar uma escolha. E ela estava com fome, né? Exatamente. Ia fazer para ela e para o filho Por dela mais e que morrer. Ela falou assim, vou fazer a última alimentação que nós temos e vamos morrer. Entendeu? E muitas das vezes é fácil você acreditar num profeta de Deus quando está tudo certo. Só que Elias também estava com fome. Ele falou, faz primeiro para mim. Exatamente. E depois para você. Aí tinha uma escolha, meu filho está aqui precisando, agora você fala, faz primeiro para mim, sendo que eu tenho a última refeição. Ela falou e fez para o profeta, né? E aí Deus multiplicou na vida dela. Né? Então os irmãos estão vendo, você vê esses homens, né? Daniel, você vê Davi, né? Ele falhou em alguns momentos para mostrar para a gente que ele não era super-homem, né? Aleluia, Jesus, que ele era falho e sujeito às mesmas paixões que nós. Aleluia, mas você viu o arrependimento genuíno, sincero nele. Aleluia, Jesus, você viu humildade nele para reconhecer, né, o seu mal, o seu pecado diante de Deus, né? Você viu ele pedindo direção de Deus em tudo que ele ia fazer e ouvindo, né? Até que o irmão pregou aqui o versículo que o irmão leu, né? O profeta chegou, sai desse lugar forte, sai daqui, né? Dessa caverna e vai para outro lugar. Você só viu e falou assim, tá, foi. Você não viu relutância, você não viu resistência. Você não viu ele questionando, mas se eu sair daqui, o Saul não sei o quê, não sei o quê. Você não viu ele ficar falando nada. Você viu ele ouvindo e saindo. O profeta falou, sair. Então você vê os exemplos, né? Aí você entende, homem segundo o coração de Deus. Né? Você vê a renúncia de Daniel, a escolha que ele teve. Aí o anjo chega e fala, homem muito desejado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Muito desejado, não era, ele era muito desejado pelas pessoas, não, que ele era muito atraente, nada disso, não. Era um homem muito desejado no céu. Você está entendendo? No céu. Né? Por Deus. Né? Não era pelas pessoas, era por Deus. Ele era muito desejado. Né, reconhecido diante dos anjos e de Deus como homem muito desejado. Aleluia, Jesus. E a gente fica impressionado com isso, irmãos. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos falho, né? Mas, aleluia, Jesus, vamos pedir a Deus, você, para que o Senhor nos dê graça para fazer essas escolhas certas. Às vezes não é tão simples, né? Não é tão fácil. Aleluia, Jesus. Às vezes é desafiador, às vezes dói, às vezes machuca. Né? Às vezes você tem um plano, você tem um sonho tão maravilhoso que você quer e quer aquilo, e de repente, por causa de uma obra de Deus, de um ministério, de alguma coisa, por Deus, você tem que abandonar aquilo. Que é o seu sonho de infância, por exemplo. Imagina. Sonho de infância, desde que eu era criança, eu queria isso. Aí, de repente, Deus te chama para uma obra. Você tem que renunciar, porque aquilo não vai dar para conciliar as duas coisas, né? Eu lembrei do missionário Nelson Marques Cruz. É um missionário lá na África, né? E Deus chamou ele para ser missionário na África. Né? Só que ele relutava. Por quê? Porque ele era, me chama, coisa civil, pessoa que mexe, acho que era engenheiro civil, uma coisa assim, mexia com obras, né? E aí ele pegava muitos trabalhos, né, para construir prédio, para empresa, essas coisas assim. E ele chegou a contar que às vezes teve semana e tirou 20 mil na semana. E ele pensou, vou abrir mão, ele morava aqui no Brasil, vou abrir mão para ir para a África, o povo lá numa
pobreza. Não é verdade? Eu vou abrir mão, né? E aí ele relutando, até que Deus realmente falou. Eu não lembro agora, eu não lembrava, mas agora não estou lembrando, como que Deus impactou mesmo ele, que ele precisava ir. Aleluia, Jesus. E aí ele foi, largou tudo para trás. Deixou o emprego dele, deixou tudo. Levou a esposa, aleluia, os filhos, tudo para a África, lá em Moçambique, um lugar pobre, muito pobre, né? E foi servir a Deus lá. Aleluia. E acho que tem mais de 25 anos que ele está lá servindo o Senhor numa igreja doutrinada. Aleluia, Jesus. Com uma igreja, teve muitas experiências, mas experiência que ele conta que é um feiticeiro, porque lá a macumba é forte, né? Aleluia, Jesus. Você pensa assim, era melhor ele ficar aqui como engenheiro civil, ganhando 20 mil, do que ficar enfrentando feiticeiro, pobreza, né? Fome. Aleluia, Jesus. E ameaçou a igreja, falou que a igreja, né, que ia acabar, que ia morrer, que não sei o quê. E ele levantou uma oração de 30 dias e falou com Deus, né? Ou o feiticeiro ia converter, porque ele não queria o mal, ou ele ia morrer. Aleluia. O que Deus quisesse, mas contra a obra ele não ia levantar, não. Chegou no 30º dia, eles estão lá cutucando, chega a notícia. Estava velando o feiticeiro lá. Aleluia. Tá vendo? Aleluia. Chamado. E muitos africanos se converteram, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, coisa tremenda, né? Ele vai ter um galardão diante de Deus. Ele fez uma renúncia muito forte, né? Imagina se ele não tivesse feito essa renúncia. Olha a obra que Deus queria. Olha quantas almas ali que precisava dele. Não é verdade? Que carecia. Aleluia. Que tinha sede de ouvir a palavra e Deus queria ele como instrumento. Mas ele fala, não vou largar, né? Não vou largar isso aqui, não, porque, né, eu tenho muitos planos. Não, ele largou e fez a vontade de Deus. Então, você vê que até nos dias de hoje, tem pessoas que fazem escolhas assim. Né? O irmão Manuel? Não, é tremendo, né? A obediência que tinha o Daniel, né? Porque ele não se engrandeceu, né? Pelo que o povo falava, não se engrandeceu e nem teve soberba nele. Não. Senão ele não chegava aonde que ele alcançou. Porque ele não engrandeceu com a obra, não. Só fazia, né? Fazer a obra de Deus. A característica, se for olhar além das renúncias e tudo, mas para fazer renúncia tem que ter humildade. Exatamente, a senão humildade é uma coisa tão vazia. grande. A pessoa pode deixar de fazer alguma coisa ou outra por soberba, para mostrar e tudo, mas é coisa que não faz sentido, sabe? Que não faz sentido, mas ele não chegou a essa parte, né? Foi humilde, que a obra de Deus é humilhar diante do Pai, e alcançou, né? A misericórdia. Todos eles, se você procura na personalidade deles, todos eles tinham humildade, todos. Tem nenhum ali, né? E você vê que o salmista Davi, por um momento, ele vangloriou, que ele deu lugar ali, mas logo ele se arrependeu e redimiu, não. Foi só um momento, mas não era a essência dele, ele não era uma pessoa soberba, ele era humilde. O próprio Jesus foi humilde, né? Não, algo tão incrível de Daniel, não era isso que eu vou falar, mas algo que eu acho muito incrível, admiro muito quando eu leio, é quando ele vai, acho que, não sei se foi até o versículo que a gente leu, quando ele vai orar a Deus para pedir perdão. Daniel não pecou, mas ele ora para Deus e fala, Senhor, nós pecamos, e ele não tinha pecado. A oração dele também é incrível. Com tanta humildade, ele fala que todo mundo tinha pecado, e quando ele fala todo mundo, ele está se incluindo. Eu lembro que eu aprendi com Daniel, na verdade, que eu já contei para os irmãos aqui. Ele foi inspiração para mim, a Luiz Jesus, porque muitas das vezes eu achava, vamos supor, falhando, fazendo um monte de coisa, mas se Deus permitisse uma situação, se as coisas não saíssem do jeito que eu queria, eu ficava nervosa com Deus. Eu ficava chateada com Deus e achava que eu não merecia. Que eu não merecia passar por aquilo. Que não, porque Deus permitiu, que Deus tinha que ter compaixão, Deus tinha que ter misericórdia de mim. E ficava revoltada, triste e magoada com Deus mesmo. Né? E aí, o dia que eu li esse versículo, meditando mesmo, de Daniel 9, que eu vi Daniel tão justo, e Daniel falando assim, que eles mereciam sim, porque Deus era justo, que eles falharam, mas que Deus era justo, eu fiquei impressionada, que eu falei, jamais que eu ia conseguir fazer uma oração desse tipo, né?
Na hora me impressionou muito, porque eu falei, não, ele está falando, não, Senhor, nós não estamos confiados nas nossas justiças, estamos confiados nas suas misericórdias, porque o Senhor é justo, nós falhamos. Falando que Deus era justo, que eles tinham falhado, e ele era justo. E ele falando, fazendo uma oração pelo povo dele, eu fiquei de cara, assim, nossa, eu fiquei assim, falei, meu, que vergonha, né? Eu, uma pecadora, questionando Deus, Daniel, um homem tão justo, e falando, o Senhor é justo, nós merecemos mesmo. Aí eu falei, não, a partir de hoje, Senhor, me transforma nisso aí, eu não quero ser mais assim, não. Eu quero que o Senhor muda isso aí, porque isso não está certo, não. Não, é algo que você estava falando, né? Que às vezes um irmão pode ter, que nem eu tive, né? E é bom, né? Você me deu conselho, me ajudou o pastor. Da gente, quando lê a Bíblia, a gente vê que todos os exemplos que foram citados aqui foram homens, mas que nem foi o ensinamento que escolheram Deus e fizeram as escolhas certas para vencer. Sempre colocaram Deus em primeiro lugar. Por isso, assim, que Deus via eles de forma tão querida. Porque Deus era primeiro para eles, gente. Né? A Bíblia não fala assim, que o Senhor, com puro, mostra-se puro, não é verdade? Da mesma forma que nós vemos ele, o pastor sempre falava isso, da mesma forma que nós tratamos Deus, Deus nos trata, ele não falava isso? Da mesma forma que nós vemos Deus, ele nos vê, não é verdade? Ainda que a Bíblia fala que ele não nos tratou conforme as nossas iniquidades, aleluia, mas em outro quesito que eu estou dizendo, né, que com puro mostra puro. Então, da mesma forma que eles honravam a Deus, da mesma forma que Deus era tudo para eles também era visto diferente por Deus. Que é assim, se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, meu irmão, você vai ser reconhecido por isso, por Ele. Você vai ser reconhecido diante de Deus por isso que você faz. Nada que nós façamos por Deus e com todo o nosso coração é desvalorizado. Nada, é nada. Você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Todas as decisões que você faz, você prefere perder para poder fazer algo para Deus. Você acha que Deus não vai considerar isso? Ele considera. E esses homens faziam isso. Aleluia. Por isso você vê o anjo falando, Daniel, muito desejado. Abraão, o meu amigo. Aleluia. Davi, um homem segundo o meu coração. Né? Aleluia. Você vai ver esses adjetivos, não era por acaso. Era como eles viam Deus. Como eles tratavam Deus. Como eles valorizavam Deus. Valorizavam Deus e o que era de Deus. Por isso eles alcançaram adjetivos tão fortes, porque Deus via eles da mesma forma. Se você ama a Deus, se Deus é um querido para você, aleluia, se você não suporta desprezar nada que é de Deus, mesmo que você fique prejudicada, alguma coisa sua você tem que renunciar, mas você faz isso por causa de Deus, você acha que Deus não vai ver isso? Você acha que Deus não vai reconhecer isso? Ele não vai ver o seu valor? Você dá valor a Ele, então você tem valor para Ele. Pedro. Não, você falou isso, eu até acabei lembrando de Cornélio, que Cornélio estava dando esmolas, estava fazendo as coisas para Deus, e o anjo fala com ele que o que ele estava fazendo não estava passando despercebido, que Deus estava vendo tudo. Exatamente. Que ele tava, e ele era gentil. As né? suas esmolas, tava, os jejuns, Deus estava tudo que ele fazia estava né? subindo. E subindo tanto que Deus pegou o instrumento dele, Pedro, mandou os homens lá buscar Pedro para vir exclusivamente para falar de Jesus para Cornélio. Né? Porque Cornélio servia a Deus, ele já servia a Deus, né? Mas ele ainda não conhecia Jesus, porque ainda não tinha chegado até eles, né? O conhecimento que tinha Deus, né, sobre todas as coisas, mas ele não conhecia Jesus. Deus teve questão, né? Questão de enviar Pedro para falar com ele e com a família, e ele ainda foi batizado com o Espírito Santo no mesmo dia. Olha que bênção! Né? Aquele eunuco etíope, ele não era nem de Israel, ele era lá da Etiópia, país distante. Ele fez questão de adquirir uma cópia da lei, que não era tão fácil. Hoje em dia tem Bíblia para tudo quanto é lado. Naquela época não era assim, era pergaminho, era cópia, era tudo escrito, né, digitadinho, vai lá e imprime, né, igual a gente tem hoje. Não era cópias. Ele fez questão de providenciar uma cópia da lei, não era todo mundo que tinha. Ele era um gentil.
Ele fez uma cópia da lei. Ele saía lá da Etiópia, olha, da distância, para ir nas festas, no templo, lá em Jerusalém, lá em Israel. Porque ele conheceu o Deus de Israel e ficou apaixonado pelo Deus de Israel, né? E aí, você viu que quando ele estava voltando, ele estava lendo a Bíblia lá em Isaías. E aí, Deus não mandou o Filipe ir lá? Mandou o Filipe ir lá. Aleluia, desce pelo caminho e tal, e levou ele. Olha, tem um carro ali, ele estava no carro, o eunuco falou assim, apareia com esse carro aí. E apareou com o carro e ele estava lendo em voz alta, né? E foi ferido, né? Como foi levado como mudo, como ovelha muda para o cativeiro e não sei o quê. Ele não estava entendendo nada, mas ele estava lendo. Ele estava lendo. Eu penso assim, bom, isso aqui é do Deus de Israel. Ele estava lendo, estava comendo, ele não estava entendendo nada, né? Mas olha o esforço que ele fez, né? A dedicação dele foi reconhecida diante de Deus, que Deus mandou exclusivamente o Filipe lá. E o Filipe parou, ele anda no carro, entendes tu que lê? Aí ele olhou, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí o Filipe sobe no carro e explica para ele, e mostra Jesus na passagem que ele estava lendo. Então, olha você ver, irmãos, tudo que nós fazemos é reconhecido pelo Senhor. Todas as escolhas que você fizer, irmãos, no último dia, no tribunal de Deus, para receber galardão, aleluia, para ser reconhecido diante de Deus, todos nós vamos passar naquele tribunal. Aleluia, todos nós, eu não sei que ordem, como é que Deus vai fazer a seleção ali, como é que vai ser, aleluia, a ordem para chamar, fulano, Denilson, vem cá, Valéria, vem cá, não sei como é que ele vai fazer lá, né? A gente não sabe, a gente só pode imaginar, aleluia, Jesus. E aí, vai passar as nossas obras, aleluia, Jesus, vai passar as nossas escolhas, aleluia, vai passar as nossas decisões, as nossas renúncias, aleluia, e a Bíblia fala que nós vamos conhecer como nós somos conhecidos lá. O apóstolo Paulo falou isso. Nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Será como que Deus me conhece? Como é que Deus conhece a Juliana? Como é que eu sou conhecida lá no céu? Não é verdade? Como é que a irmã Valéria é conhecida? Como é que a irmã Karina, o irmão Ricardo, aleluia, o irmão Pedro, Paulo, aleluia, o irmão Manuel, o irmão Denilson, a irmã Sara, Tetê, como nós somos conhecidos lá diante do trono? Olha que interessante. Aleluia, porque Daniel era conhecido como um homem muito desejado, né? Isso é tremendo. Amém, irmãos? Amém? A irmã tá. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson, que vai orar por nós e dar os avisos.